Ok, estamos de volta, né? Hoje eu vou fazer mais um vídeo para vocês falando sobre o famoso transformador ou indutor, certo? A gente fala transformador, é uma coisa muito aceita popularmente, né? Mas o termo técnico correto é indutor. Por quê? A sua propriedade é a indutância e não a transformância, ok? Então a propriedade do indutor é a indutância, que é medida em henries, né? Henry, milihenry, microhenry, picohenry e por aí vai, certo? Conforme o tamanho do transformador. Então, nós temos aqui o diagrama de um transformador ou indutor. Ok, gente? Aqui nós temos uma bobina, que é o primário. São os fios, né, enrolados. E aqui do outro lado a gente tem outra bobina, que é o secundário. Então, primário e secundário. No primário é onde a corrente a ser transformada, olha lá, vai entrar. E no secundário é onde a corrente sairá já transformada com a tensão que você deseja. Por exemplo, no primário, em geral, entra-se 220 volts, aqui na nossa região, em outras aí 110, e aqui no secundário vai sair aquilo que você precisa, pode ser 12 volts, 6 volts, 9 volts, 18 volts, 15 volts, por aí vai, de acordo com a necessidade, certo? Então, no que consiste um transformador? Um transformador é um equipamento um dispositivo relativamente simples. Aqui que nós temos os fios do primário, né? E aqui, onde está ligado nessa placa, a gente tem o secundário, certo? O transformador, ele é composto de um núcleo de ferro, como vocês estão vendo aqui, certo? Duas bobinas que são enroladas uma sobre a outra. Em geral, o secundário é enrolado em cima do primário, certo? E o isolador, né? Entre uma bobina e outra, como eu falei, uma é enrolada em cima da outra, certo? Então, quando termina a primeira, antes de começar a segunda, passa-se um material que tem a capacidade de isolar essas duas bobinas para dar prosseguimento à segunda. Só que elas não são ligadas uma na outra. Aí você vai se perguntar, ué, mas se não é ligada uma na outra, como é então que a corrente passa? A corrente vai passar do primário para o secundário através da indutância, certo? Então, quando você aplica uma corrente aqui, nesse primário, essa corrente alternada vai induzir através desse núcleo de ferro uma corrente secundária que vai sair no enrolamento secundário, sem nenhum contato. Elas não são ligadas fisicamente, certo? Como funciona isso? Eu vou desenhar aqui aquele velho sinal da corrente alternada. Quando você aplica uma corrente com essa forma de onda aqui no primário, ela vai subir e vai descer, certo? No que ela sobe, ela vai gerar um campo eletromagnético aqui no núcleo de ferro, e esse campo vai se expandir na subida. Ele se expande, na descida ele se contrai. Então ela vai ficar o tempo inteiro assim, ó, expande, contrai, expande, contrai. E nessa expansão e nessa contração, vai induzir, através do núcleo de ferro, essa mesma forma de onda aqui, esse mesmo sinal, sendo que com a tensão menor, em geral é menor, mas pode ser maior também. Tem transformador que aumenta, tem uns que diminui, certo?
Então ele vai induzir, através da expansão e da contração desse campo eletromagnético aqui no transformador, induzir aqui esse sinal. Então aqui nós vamos ter o mesmo sinal, certo? Mas já de forma induzida, né? Por isso que ele é um indutor, ok? Então você poderá ter aqui no secundário uma tensão igual a que está entrando aqui, pode ser, digamos, entrando 220 e aqui também saindo 220, é o famoso transformador 1 por 1, certo? Ou pode ter uma tensão saindo aqui maior do que a que está entrando. Só que aí nós vamos ter perda de corrente, né? Porque não se mantém, a corrente ela não se mantém. Se você aumentar a tensão, você pode aumentar, mas aí vai ter um prejuízo na corrente, certo? Você vai ver um sinal entrando aqui e ele poderá sair aqui maior do que o da entrada, igual ou menor, certo? Pode entrar 220 aqui, ó, sair aqui 440, pode sair 220 mesmo, pode sair 110, que é o caso daqueles transformador que vocês usam aí nos computadores às vezes, né? Entra 220 sai 110, usando esse artifício, certo? E tem várias opções aí, certo? De corrente, de tensão, que vai determinar a corrente, é a espessura do fio. Quanto mais fino o fio, menor a corrente, que vai sair aqui do outro lado, no secundário, certo? Desculpe. E no primário também, quanto maior a grossura do fio, a espessura, maior a corrente que ele vai induzir no secundário. Certo, gente? O transformador é um elemento usado em fontes, né? As fontes dos aparelhos. Não existe nenhum aparelho que não tenha um transformador. Todos eles têm. Embora seja possível fazer uma fonte sem transformador, mas aí você vai ter a ilusão de que você não está tendo um transformador na sua fonte, quando na verdade você tem. Porque se você olhar naqueles postes, aqueles postes grandes que tem na rua, você vai ver o que ali? O que é que você vai ver lá, pregado nele assim? Né? Você vai ver lá aquele transformadorzão bem grande lá em cima. E o que é que ele está fazendo? Caiu aqui o poste. Bateu um carro aqui e derrubou o poste. Pronto. Então você vai ver essa figura no meio da rua, ó, um poste com um transformadorzão lá, né? Assim pregado. E o que é que aquele transformador está fazendo? Ele está fazendo uma transformação de tensão que ali em geral está entrando 13.800 volts, que é para diminuir, ele vai diminuir os 13.8 mil volts, certo? Para 220 ou 110, conforme seja a sua região. Então ele é um transformador abaixador de tensão. Então por mais que você faça um aparelho sem uma fonte, mas ela tem uma fonte, ele tem uma fonte porque está usando, aliás, desculpa, ele tem um transformador, porque ele está usando o transformador da linha, né? E o transformador é um componente indispensável, porque não há como se ter um aparelho eletrônico sem a presença de um transformador, seja fonte linear, que são aquelas fontes mais antigas, né, dos aparelhos mais antigos, seja fonte chaveada, que são as mais modernas, tem que ter o transformador, não tem jeito, certo? Ele é um elemento indispensável no uso dos equipamentos eletrônicos. Ele vai estar lá sempre presente, de uma forma ou de outra, ok? Então aqui eu vou fazer mais uma vez o desenho de um transformador num diagrama esquemático. Vou fazer mais bem feitinho aqui. Pronto. No diagrama é isso que vocês vão ver, ó. Tá vendo? 220 entrando aqui nessa bobina e saindo aqui do outro lado 12 volts, certo? É esse o trabalho do transformador, né? Cuja sua propriedade chama-se indutância e o seu nome técnico correto é indutor.
certo? Isso é um indutor. Isso aqui é uma velha plaquinha que está aqui cheia de poeira. Isso é um indutor. Isso aqui é um indutor. Espero que esteja dando para ver. Certo? Então, é isso aí. O transformador, se for fazer uma apresentação como eu estou fazendo aqui, simples, né? Uma apresentação rápida, simples, é isso aí. Mas tem a questão técnica, né, por trás, muito extensa, certo? Em geral ele tem uma gama muito grande de termos técnicos, de possibilidades, de cálculos, né? Se você for dimensionar uma fonte, dimensionar um transformador com uma determinada corrente, uma determinada potência, né? Então aí você tem que aprender a fazer os cálculos. Como eu me propus a dar umas aulas assim rápidas, uma coisa primária mesmo, não é uma coisa muito aprofundada, eu recomendo sempre nos vídeos aí que a quem de interesse, se tiver interesse em se aprofundar, procura aí no Google da vida, nos Google da vida, sobre os detalhes do transformador, o que faz um transformador, como calcular um transformador, né? E esses termos aí, que são necessários, certo? Então, essa aula aqui vai ficando por aqui mesmo, certo, gente? É uma aula curta, só para apresentar a vocês o dito cujo, né? O garotão aqui, ó. Feiozinho pra caramba, mas sem ele, nada feito. Sem ele, ó, nada feito. Então é um elemento imprescindível na eletrônica, até os dias de hoje. Certo? Tem esse tipo de fonte aqui, ó. Essas fontezinhas aqui, ó. Nada mais são do que um transformador aí dentro, com mais uns diodos e uns capacitor, para que ela seja realmente considerada uma fonte, né? É isso aí, gente. Espero que tenha sido útil para vocês. Até a próxima. Grande abraço. Muito obrigado pela paciência.